Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical de Criciúma. Meu nome é Heloísa Michele e eu sou professora do Departamento Infantil de Criciúma. Hoje nós teremos uma pré-aula para primários, professores de primários. Então você que é professor de primários dessa turma animada, criativa, vai ter hoje alguns subsídios para a sua Escola Bíblica Dominical. Vamos começar? A lição de hoje é a lição de número 5, né? A lição de primários. O primeiro pecado. A lição que estamos utilizando, né, a revista da CPAD Primários desse trimestre, é Conhecendo o Livro do Começo. Então, a gente está aprendendo sobre o livro de Gênesis e já tivemos as aulas anteriores, já falamos sobre a criação do mundo, já falamos sobre a criação do homem, da mulher, a primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva, né, no Jardim do Éden. E agora, nessa lição de número 5, a gente vai enfatizar o primeiro pecado. Como que o pecado entrou no mundo, que é o problema, né, da humanidade, e a solução que está em Jesus. Então, o título da lição, o primeiro pecado, e o objetivo dessa lição é que o aluno compreenda como o pecado entrou no mundo e que por meio de Jesus há perdão de pecados. O ponto central da lição é Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. Então, esse é o ponto-chave, né, da nossa lição, que ele saia sabendo que a solução para o problema chamado pecado está em Jesus. Então, antes de você começar a sua aula, a gente tem a memória em ação, que está lá em 1 Pedro 2:24. Este é o versículo da lição, né? O versículo que deverá ser memorizado pelas crianças. Essa é uma parte importante da lição, né? É uma parte que vocês devem frisar bastante. Os primários, as crianças que estão nessa faixa de 7, 8 anos, elas são experts em gravar tudo aquilo que a gente passa para elas. Elas amam memorizar versículos, então é uma maneira de você incentivar bastante essa parte na sua escola bíblica dominical. O versículo está lá em 1 Pedro 2:24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. Então, a própria lição ela já traz ali uma ideia de como você aplicar esse versículo. Primeiramente, você deve sempre ler na Bíblia, né, junto com eles, que eles possam ver que o versículo está na Bíblia, pedir às vezes para algum aluno ler diretamente na Bíblia e depois você está mostrando o seu visual. Ali na lição, eles dão a ideia de você estar imprimindo esse versículo numa cartolina cortada em formato de cruz. Então, você pode usar aquela ideia ali mesmo e sempre estar reforçando o versículo várias vezes para eles poderem memorizar. Para não ficar uma coisa chata, você pode pedir primeiro para as meninas lerem, depois para os meninos, pode falar para eles repetir mais uma vez só quem veio de calça, por exemplo, na aula, ou só quem está usando tênis, e assim eles vão repetindo várias e várias vezes e fica mais fácil deles decorarem o versículo. Antes de você começar a sua aula e passar ali, né, para a parte da lição mesmo, você pode cantar com eles para tornar a aula mais animada e também para estar fixando a mensagem da aula. Procurar sempre músicas que são de acordo com o tema da lição. Então, a gente tem uma dica do dia para vocês, que é uma dica de música, né? Meu coração era sujo. É um corinho bem antigo, bem conhecido, e agora no CD Três Palavrinhas eles regravaram. Então no volume 3 desse CD tem essa música, que ela fala sobre o plano da salvação. Ela fala ali todo o tema mesmo dessa lição, né? Que antes nosso coração estava sujo de pecado, mas Jesus entrou no nosso coração, limpou o pecado e por isso um dia a gente vai poder morar no céu. Então é um corinho muito legal, que vai ser edificante para a turma, é um corinho animado e que vai ensinar também sobre o tema da lição. Quebra-gelo. Então aqui a gente tem uma ideia para você fazer com as suas crianças. Assim que eles chegaram na sala, você já orou com eles, você já fez a parte do versículo, né, do dia, da memorização.
e já cantou com eles. E antes de você passar para a sua lição bíblica, para a contação da história, você ter a atenção deles com um quebra-gelo, essa ideia que a gente trouxe aqui de linha do tempo. Assim você vai poder revisar as lições que já foram passadas e ainda pegar a atenção deles para a história bíblica. Então aqui eu tenho, ali vocês podem ver no vídeo também, as figuras. Você vai apresentar para eles um envelope com essas figuras dentro e vai dizer que é uma linha do tempo. Depois você vai apresentar as figuras que tem ali dentro. Pode ser assim pequenininhas ou você pode fazer maior. E aí você vai mostrar para eles o coração, a cruz, mostrar aqui as placas com os 10 mandamentos, um homem e uma mulher e um planeta Terra, né? Um mundo. E você pode dividir aí a turma em duas partes, né? Se caso for poucas crianças, você pode fazer um grupo só. E aí você dá um tempo, dá as figuras para eles, estabelece um tempo ali pequeno para eles ficar com um pouquinho de adrenalina, né? E diz para eles colocar em ordem cronológica, que eles botem ali as figuras na sequência da história, como uma linha do tempo, e deixe eles montar. Depois que eles montaram, você vai olhar, normalmente eles colocam alguma dessas figuras na ordem errada, né? E aí você vai corrigir e vai estar recapitulando tudo que você já passou para eles. Por exemplo, a primeira figura, né, a ordem correta é: primeiro Deus criou o mundo, Deus fez todas as coisas, né? Deus criou tudo do nada. E aí você vai falando sobre as lições anteriores. Depois de Deus ter criado o mundo, ter criado tudo que existe, os animais, as árvores, os peixes, as aves, ele criou o homem e a mulher, né? Foi a obra-prima da sua criação, somos coroa da criação de Deus. Depois vem a figura do coração preto, né, que representa o pecado. Deus nos fez para louvor da sua glória, para a gente ter um relacionamento com Ele, mas houve um problema chamado pecado que nos separou de Deus. E aí vai botando na sequência. Depois que o pecado estava no mundo, Deus ainda demonstrou seu amor por nós. Separou um povo para ser seu filho, né? E aí ele mandou o quê? Mandou mandamentos, ele mandou a sua palavra, ele nos disse a maneira certa de viver, através do quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Deus instruiu o seu povo a viver da maneira correta, mas mesmo assim o homem, né, o mundo se desviava dos caminhos do Senhor. E por fim, a última figura, né, da cruz representando Cristo. Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar de uma vez por todas desse problema e um dia a gente poder morar no céu de novo com Deus. Então essa é uma maneira simples, você vai fazer de uma maneira rápida, vai colocar nas suas palavras, vai relembrar mais o que aconteceu já, as lições anteriores, do que o que ainda não foi explicado para eles. Então é uma atividade bem rapidinha que já vai quebrar o gelo da aula e que você já vai puxar a atenção deles. Aí assim você já pode ir para a parte da lição bíblica, explorando a Bíblia. Então vamos começar o explorando a Bíblia, né? A parte da lição bíblica. Essa é uma parte muito importante da sua escola bíblica dominical. Tudo que a gente faz antes e depois da lição bíblica é só para a gente puxar eles para as verdades que há na história bíblica. Essa é a parte principal. Você deve ler com antecedência na sua Bíblia a parte da história, né? Você, professor, já deve estar lendo aí o livro de Gênesis para ter tudo bem fresquinho na sua memória. Então, sempre lembre de que essa é a parte principal da sua escola dominical, a parte explorando a Bíblia. Então você vai começar dizendo para eles que Deus criou um mundo maravilhoso, Deus fez um mundo perfeito. Adão e Eva eram muito felizes no mundo que Deus havia criado. Mas hoje, no mundo em que a gente vive, não é assim, não é verdade? Não é tão perfeito assim, por nossa culpa. Há mentiras, engano, roubo, ódio, há também tristezas, doenças e a morte. Como é que isso foi acontecer? Como que isso foi acontecer se o mundo que Deus havia criado era maravilhoso? E aí você pergunta para eles, né? Abre para eles. Os primários, eles gostam muito de participar das aulas. E aí você vai dizer que um inimigo trouxe
o pecado para o mundo maravilhoso de Deus. O pecado estragou o mundo que Deus havia criado. Quem é esse inimigo? Você vai perguntar para eles. Eles certamente vão responder. E aí você vai dizer, sim, esse inimigo é Satanás, né? Eles até viram na aula anterior a parte da história lá em que a serpente veio enganar a Eva. Então, seu nome é Satanás, conhecido como diabo. Ele odeia a Deus e nos odeia também. Então, nessa parte da lição, você pode, se caso na lição anterior você não explicou quem é o inimigo de Deus, quem é Satanás, vale agora nessa lição você explicar para as crianças, porque às vezes as crianças vêm para a sala de aula já com uma ideia meio distorcida de quem é o inimigo, né? Criança tem medo de tudo, eles têm medo do escuro. Então, quando você fala às vezes só o nome de Satanás, eles já ficam, ai, não quero que fale, não quero ouvir. Eles têm uma imagem errada. Então, essa é uma oportunidade, a lição cabe, né, dentro dessa lição, você explicar que Satanás, ele nem sempre foi assim. Deus criou ele como um anjo, né? Um anjo muito bonito, Lúcifer. E aí você explica como tudo isso aconteceu, né? Você abre um parênteses e fala sobre quem era Satanás, explicando para eles biblicamente, para eles poderem aprender realmente como está na Bíblia. E aí você vai dizer, assim como Satanás odeia a Deus, ele quis acabar com tudo que Deus havia feito. E ele decidiu fazer com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, fossem rebeldes, assim como ele havia sido, né, rebelde para com Deus. Mas como que Satanás poderia fazer Adão e Eva desobedecer um Deus tão amoroso, né? Eles que tinham um relacionamento perfeito com Deus. Como é que ele iria conseguir fazer com que Adão e Eva desobedecessem a Deus? E aí você vai dizer que ele enganou Eva e ela acreditou em suas mentiras. Então você vai usar ali as imagens que você tem do seu flanelógrafo e vai entrar para a parte da lição, né? Você vai dizer que ele enganou Eva. E aí você começa a contar ali a história. Adão e Eva agora eles tinham pecado. Você faz aquela parte ali do diálogo novamente da serpente, né, com Eva, que está ali na lição. É verdade que Deus lhes ordenou não comer deste fruto? Perguntou o diabo para Eva. Sim, não devemos sequer tocá-lo ou morremos, explicou ela. E aí a serpente, né, que era o diabo, Satanás, disse, Deus está mentindo. Cochichou Satanás, você não vai morrer e ainda conhecerá coisas maravilhosas. Eva deu ouvidos a Satanás, né, comeu a fruta, né, ela foi enganada e ofereceu também para Adão, né, que desobedeceu a Deus. Agora Adão e Eva tinham pecado em seus corações. Eles se tornaram pecadores daquele dia em diante. Assim que eles comeram daquele fruto, né, os seus olhos que antes eram perfeitos, não tinham maldades, agora estavam cheios de pecado. Eles já viram que estavam nus, né? A maldade já entrou nos seus corações. Foi assim, né, dessa maneira triste que o pecado entrou no mundo. Que pena que Eva se deixou se enganar, né, pelas mentiras do inimigo. Nesse ponto, professor, você pode também abrir outro parênteses e explicar para eles o que é pecado. Nesse momento, você falou que o pecado entrou no mundo. Então, você pergunta para a sua classe, o que é pecado? Vocês sabem o que é pecado? E aí, defina com eles. Certamente, eles vão dizer que pecado é brigar, falar palavrão. E aí, você defina com eles pecado. Pecado é tudo que não agrada a Deus. E aí, você pode usar gestos, pode usar figuras que eu vou estar mostrando agora para vocês. Você pode dizer para eles que pecado é tudo que a gente vê, é tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz, né? Onde a gente vai, aí você vai dizer para eles, né? O nosso pezinho coloca que não agrada a Deus. Definir para eles ficar de maneira clara, né, em seus corações a definição do pecado. Você pode usar visual assim com EVA, ó, uma boquinha, né? Pecado é tudo de que a gente fala e aí explicar, dar exemplos práticos da vida dele, ó, palavrões, mentiras, fofocas, tudo que a gente faz ou pega, né? Então às vezes você está lá no colégio,
Aí todo mundo foi para o recreio, você ficou sozinho na sala e você olha na carteira do seu colega aquela borracha tão bonitinha, você queria tanto ter uma borracha daquela e você não tem. Agora ninguém está aqui me olhando, eu tô sozinho, a professora já saiu, aí você vai lá e pega escondido, né? Isso é roubar, é pecado, né? Coisas que a gente faz, às vezes usa nossas mãos para beliscar o colega, para empurrar, para bater. Tudo isso não agrada a Deus. É o que a gente olha, né? Aí você pode fazer esses visuais de EVA ou de papel, de cartolina, ou somente fazer os gestos. E aí você vai explicando cada passo, né? Tudo que a gente olha, às vezes aqueles filmes que não agradam a Deus, livros que falam de bruxarias, feitiçarias, tudo isso são coisas das trevas que Deus não se agrada. E aí você vai explanando e define, deixa claro para eles o que é pecado. O pecado é tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. E depois você retorna novamente para a sua lição, falando para eles que a morte ou a separação eterna de Deus é o castigo do pecado. Agora Adão e Eva tinham pecado e eles sabiam que iam ser castigados. O pecado é algo muito sério que traz muita tristeza. Naquele dia terrível em que eles pecaram, eles se esconderam, sabiam que Deus iria vir visitá-los eles à tardinha, né? E quando Deus chamou eles, no final da tarde, Adão, onde você está? Eles estavam escondidos, eles sabiam que iam ser castigados, que tinham desobedecido a Deus. Quando Deus veio conversar com eles se esconderam, né? Ali aí você volta para a lição e continua a história. Desde o jardim do Éden, Satanás ele tem nos enganado. Então, desde lá, ele vem enganando as pessoas, contando mentiras para elas. Nessa parte da lição, você também pode enfatizar isso, a maneira que o inimigo age até hoje. Ele começou enganando Adão e Eva e continua a nos enganar. Ele quer que todos nós, né, ficamos perdidos sem Deus. Então você pode enfatizar que ele é um enganador e nesse momento há uma ilustração muito legal que você pode fazer com as suas crianças que a gente vai estar mostrando no vídeo à parte que você vai assistir aí agora, que é a ilustração do pescador. Satanás é o grande enganador. Então agora a gente vai dar a ideia dessa ilustração para você fazer com que as crianças entendam como que Satanás age em nossas vidas. A finalidade dele é destruir as pessoas e a maneira pela qual ele faz isso é através do engano. Então você engana alguém quando faz com que ela acredite numa mentira. Isso é o que acontece quando um pescador vai pegar um grande peixe. Aí você vai mostrar para ela um visual, você pode fazer de EVA, pode fazer impresso, como você achar melhor, com os materiais que você tiver. Quando um pescador vai pegar um peixe, tinha um lago, né, de pesca no campo e um grande peixe vivia dentro dele. E aí você começa a contar. Durante anos os pescadores, eles tinham tentado pegar esse grande peixe, mas eles não conseguiam, porque ele estava seguro embaixo de um tronco. Ele tinha segurança embaixo de um tronco de uma árvore. Então ninguém conseguia pegar. Como que um pescador ele vai conseguir pegar aquele peixe? Né? Como é que ele faz para tentar pegar? Será que ele vai até lá, faz um fogo, coloca uma frigideira no fogo, balança o anzol em frente ao peixe e diz: venha peixinho, morde a isca que eu quero fritar você? Não, né, crianças? Eles não fazem, ele não faz assim. Ele não vai, ele vai bem quietinho, né? Lá perto de onde o peixe está, ele fica lá atrás do tronco, bem quietinho, para que o peixe não veja. Ele coloca um anzol, né? Pega a sua vara de pesca, coloca um anzol e na pontinha do anzol, onde ele quer que o peixinho morda, ele coloca uma isca, algo que o peixe vai gostar de comer. Então ali ele vai colocar uma minhoca bem gordinha, gostosa no anzol e vai balançar a minhoca na frente do peixe. Então ele vai ficar ali esperando. A batalha começou. O peixe ele está faminto, muito faminto. Faz dias que não come e essa minhoca lhe parece muito boa. Finalmente, seu desejo é muito, muito forte. Ele se convence que pode ir ali bem rapidinho, pegar a minhoca e voltar para
para o seu tronco em segurança. Mas ele agarra a minhoca e com ela ele pegou mais alguma coisa. Ele pegou ali o anzol e agora logo ele vai estar na frigideira. É assim como um pescador faz, que o nosso inimigo faz. O peixe foi pego porque ele foi enganado. Essa minhoca lhe pareceu boa, mas ele não sabia a respeito do anzol. E dessa maneira que Satanás nos engana. Satanás nos conhece e ele tem nos enganado por milhares de anos. E ele sabe exatamente a isca certa que deve utilizar com cada um de nós. Satanás sempre vai nos tentar no nosso ponto fraco. E as iscas que ele usa, muitas vezes é a televisão, com programas que não agradam a Deus. Outras iscas que ele lança em nossas vidas são os vícios, cigarros, drogas, né? Dizendo que a pessoa vai ser feliz daquela maneira. Mas nosso corpo é o templo do Senhor. E aí você, professor, vai dando exemplos de iscas que Satanás usa para nos enganar, né? Para que a gente caia no pecado. Você pode até fazer a referência à história de Adão e Eva, né? Eva foi enganada. Ela achou que seria feliz se comesse do fruto, mas ela estava sendo enganada pelo nosso adversário. Ela comeu e trouxe infelicidade para o mundo. Então, você pode estar utilizando esse recurso aí, né? Essa história vai ficar de uma maneira bem fácil para eles entender como o diabo usa suas armadilhas, né? Iscas, né? Ele nunca vai mostrar o pecado como realmente é. Ele vai usar iscas para nos pegar. Então, ele nos engana de diversas maneiras, né? Dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele engana as crianças, as pessoas, fazendo pensar que elas não vão ser punidas pelo pecado, que o pecado vai trazer alegria e não vai trazer infelicidade para as suas vidas. E mais ainda, Satanás, ele engana as pessoas fazendo acreditar que há outro caminho para a salvação que não seja crer no Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz claramente que só há um caminho para a salvação. Jesus mesmo disse, né? Lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso inimigo, ele é poderoso. Mas a gente não precisa ter medo. Você vai dizer para as suas crianças que elas não precisam temer, porque a gente está em Cristo, né? Em Cristo somos mais que vencedores, porque Cristo vive em mim, né? A gente consegue vencer o pecado. Cristo venceu o pecado, venceu a morte e venceu Satanás. Em 1 João 4:4 diz: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, nesse momento, você vai dizer que o pecado nos separou de Deus, mas Jesus, ele veio ao mundo, morreu na cruz, derramou seu sangue, ressuscitou e hoje está vivo, né? Ele nos convida a aceitar esse presente da salvação. Você pode usar até uma ilustração, às vezes usar o flanelógrafo, como eu tenho aqui, para enfatizar essa memória visual. Então, você vai colocar as figuras ali na flanela, né, do pecado. Deixa eu colocar aqui certinho. E vai dizer para eles que Jesus, ele nos oferece um presente, né, o presente da salvação. Então, toda aquela criança, aquele menino, aquela menina, a gente está preso ao pecado, mas há a solução para o pecado, que é um presente que Deus nos oferece de graça. Ele já pagou o preço, né? Por nós, ele que nunca havia pecado, veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus é que tem poder para limpar os nossos pecados. Pelas nossas forças, nós nunca conseguiríamos derrotar o nosso inimigo, nunca conseguiríamos vencer as tentações. Mas com o sangue de Jesus, a gente consegue ficar limpo de todo o pecado. Em Jesus, somos fortes, né? Deus tem grandes recompensas para aqueles que o amam e o obedecem. E para finalizar a sua lição, você pode finalizar cantando novamente o corinho, né? Que a gente já deu ali a dica, meu coração era sujo, para que eles possam decorar
E também, como forma de incentivo, você pode estar confeccionando para eles lembrancinhas que eles vão levar para sua casa, como uma forma assim de eles querer voltar, né, para sua classe da escola dominical. Aqui a gente tem um chaveirinho feito de EVA em formato de coração. Então, cada cor desse chaveirinho representa um passo do plano da salvação, né? Que para chegar no céu, o amarelo representa o céu. A gente não podia entrar porque a gente tinha o pecado. Aí tem o coração preto, mas que o sangue de Jesus é a solução de todo o pecado. O coração vermelho que torna o nosso coraçãozinho sem pecado, né? Ele fica limpo novamente, ali a parte branca. E a parte verde que representa que quando a gente nasce de novo, quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo e a gente precisa crescer na sua presença. Então você pode estar dando de lembrancinha um chaveirinho como esse, ou às vezes fazer um brochezinho com as mesmas cores para eles usar na escola. Você também pode estar comprando, que já se encontra, né, em livrarias, ou até mesmo no site, né, da APEC. Depois a gente vai estar colocando aqui embaixo na descrição do vídeo o site da APEC, que oferece vários recursos para quem é professor de crianças, como por exemplo esse folheto evangelístico. Nesse folheto ele tem o corinho "Meu coração era sujo" impresso nele, então você já vai ter ensinado para eles e vai ter a letra do corinho aqui e novamente ali a sequência dos corações, enfatizando aquilo que eles acabaram de aprender, né? Que só em Jesus a gente consegue a libertação do pecado e um dia morar no céu. Então essa é uma dica, depois a gente vai deixar aqui no box de descrição do vídeo o site da APEC. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído, né, para uma melhor aula dominical de vocês. Que Deus abençoe você, querido professor, que te capacite, né, nessa batalha que é conduzir os nossos pequenos a Cristo, que Deus renove as suas forças. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal para receber todas as novidades, né, sobre as aulas, as pré-aulas. E também deixa ali um gostei para nós. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Na próxima lição você irá aprender sobre as primeiras crianças da Bíblia. Até lá, então. Eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder.